Tradicional comentário nas manhãs de quarta-feira, Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão ligadas no nosso grande portal, no Clique Camaquã. Hoje, 6 de dezembro, em 1976, falecia em Montevidéu o ex-presidente João Belchior Marques Goulart, João Goulart, ou Jango, como era popularmente conhecido, o último presidente antes do ciclo militar. Na verdade, ele era vice-presidente, que assumiu, eleito em 1960, que assumiu com a renúncia do então presidente em 25 de agosto de 1961, né? O presidente Jânio renunciou e o Jango era o vice e tinha o direito à presidência. Num primeiro momento houve uma reação militar contra a sua posse, depois consolidada através da intervenção genial, da intervenção inteligente, da intervenção com calma e da intervenção com a visão de solidariedade, assunto do meu comentário de hoje, de Tancredo Neves. Jango assumiu como num regime parlamentarista. Que pena que aquele regime não persistiu até hoje no Brasil. É outro tipo de regime. O presidencialismo é um regime nefasto. O parlamentarismo é um regime muito mais sensato. Mas, como ele tinha sido eleito no regime presidencialista, assumiu numa emenda feita correndo no Congresso para o parlamentarismo, ele convocou um plebiscito e o povo então julgou a favor do presidencialismo para devolver todos os seus direitos. Foi um presidente muito inteligente, muito sensato. Todavia, ele estava muito mal assessorado. Isso levou ao movimento militar de 1964, que ele acabou sendo deposto. E se exilou no Uruguai, onde faleceu em 76, no dia 6 de dezembro, de um ataque cardíaco. Mas era um homem intelectual, era um homem sensato. Aliás, ele não quis reagir à intervenção militar para evitar uma guerra civil no Brasil. Ele não queria ver a guerra entre os brasileiros. E preferiu, contrariando o cunhado, contrariando outras lideranças da época, se afastar e se exilar no Uruguai, onde faleceu em 6 de dezembro de 76, a 47 anos. Mas eu registro dois episódios. Em 1962, ele inaugurou ali, onde é município de Cristal hoje, onde tem a ponte que unia na época São Lourenço a Camaquã, a ponte sobre o rio Camaquã, o término do asfalto na BR-116, nessa região. Ele esteve aqui. Eu fui liberado pelo banco, naquela ocasião, para estar lá presente naquele ato em que ele inaugurou a estrada. E outro episódio foi também em 1962, que numa assembleia da Organização dos Estados Unidos, da Organização dos Estados Americanos, OEA, ele fez um discurso em inglês. Então era um presidente com preparo intelectual, não dizia bobagem, falava sério, falava as coisas certas. Mas o meu assunto de hoje é outro. Meu assunto de hoje é um filme em preto e branco, antigo, filmado no que se chamava 8mm, quer dizer, para passar em plateia, em lugar pequeno, em plateia menor. Os filmes, na época, o celuloide era 35mm. Esse era 8, era bem mais estreitinho, então ele ficava numa tela bem menor. E o filme era francês, se chamava C'est tout le gars
de monde. Se todos, aí como diminutivo de garçom, palavra rapazes, homens, se todos os homens do mundo. Acontecera, contava o filme, na década de 50, o filme, aliás, eu vi na década de 50. Então, acontecera na década de 50, ao fim dos anos 40, que um navio francês, trafegando pelo mar, um dos marinheiros, navio mercante, sofreu uma crise de saúde e aquela crise foi detectada como uma doença muito grave, que se estendeu a todos os ocupantes do navio. Algum verme, alguma coisa causou aquela doença e aquilo se estendeu a todos os ocupantes do navio. E os ocupantes começaram a ficar mal. O navio estava em meio do oceano. O rádio, na época de comunicação de navio com a terra, era difícil. E nessa tentativa de contatos, ligando e tentando falar, pedindo SOS, Save Our Souls, salve nossas almas, que era o código da época de salvamentos náuticos, o navio conseguiu ser ouvido por um rádio amador. Pessoas que tinham um rádio de tentar falar com os outros através de rádio, hoje não precisa mais, né? Hoje, com a internet internacional, não precisa mais. Mas naquela época era assim. E ele conseguiu ser ouvido, o navio lá, o comunicador do navio conseguiu ser ouvido por um rádio amador na Rússia. Aquela época era uma época da Guerra Fria, era uma época da divergência. A Segunda Guerra havia terminado em 1945 e aquela era a época em que se fortalecia, se fundava, se consolidava sob Stalin a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas contra o liberalismo pregado pelos Estados Unidos, do outro lado, um grupo liberal e o grupo comunista. Mas ele foi ouvido, o navio, a França pertencia ao lado liberal. Ele foi ouvido por um radioamador na Rússia. Esse radioamador tentou fazer um contato e conseguiu com o Japão. E o Japão conseguiu, e assim foi indo, e foram tentando, até que conseguiram também contato com os Estados Unidos, com a França, e com isso, para conseguir localizar e salvar o navio onde os marinheiros estavam morrendo em razão de uma peste através de um vírus que contaminou um dos marinheiros. Muito bonito o filme, muito bonita a mensagem do filme, que eu assisti no colégio. Estava ainda no 2º grau, estava assistindo aquele filme, porque era um curso sobre cinema que estavam dando para os alunos, de como é que se produzia, como é que se fazia, e a professora, que era de origem francesa, levou alguns filmes, entre os quais esse. O que o filme pregava? A solidariedade. A solidariedade humana. Independentemente de ideologias, independentemente de nações, independentemente de países diferentes, independentemente de línguas diferentes, conseguiram salvar os ocupantes do navio, graças à solidariedade humana. Pois é. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, embora tenha sido isto, resta claro que tenha sido este o objetivo do Criador quando fez o homem. Mas, na sua bondade, o Criador fez o seguinte: deixou que o homem tivesse livre arbítrio. Falei isso semana passada. E o livre arbítrio é que levou por aí afora a inveja, as disputas, as brigas, as adversidades entre os homens. Então, se todos agissem como aquele pessoal agiu, aqueles radioamadores agiram naquela época daquele navio, se todos agissem com solidariedade, estariam cumprindo aquilo que foram criados. Mas não. Felizmente, e aí a Bíblia conta a queda do homem lá no Éden, no Jardim do Éden,
estudos de que teria sido, possivelmente, lá na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, quando o homem caiu, em razão do livre-arbítrio, em razão de querer agir de forma diferente para o que fora criado. Não é verdade? O livre-arbítrio. Se nós tivéssemos que viver a vida inteira, senhoras e senhores, com essa herança deixada para os nossos ancestrais, pelas gerações passadas, né, o ideal é se tentar corrigir o melhor possível e se dirigir os nossos atos para o melhor possível. Há diversos episódios que vêm contados na Bíblia mostram isso. Não bastou, depois, aquela primeira queda do homem ali, lá no Jardim do Éden, houve depois um dilúvio, porque começaram a se organizar de novo, e o homem, de novo, nas suas divergências, nas suas brigas, se corrompeu, veio divergências e aconteceu um dilúvio. Começou-se depois de Noé, novamente, e aí o que fizeram os homens? Na sucessão dos 3 patriarcas bíblicos, Abraão, Isaque e Jacó, os descendentes, os filhos de Jacó, venderam um irmão. Venderam José, seu irmão, por uma caravana que passava, venderam como escravo. O que era isso? Duas coisas: a ganância pelo dinheiro e a inveja que eles tinham de José, porque era o filho mais novo de Jacó. E novamente aconteceu o quê? Depois de todo aquele episódio, não vou relatar aqui, depois de todo aquele episódio, Jacó e sua família indo para o Egito, acabaram se criando lá, vivendo lá 400 anos, e foram espontaneamente e acabaram sendo depois impedidos de sair, ficando escravizados a serviço dos egípcios. Não foi os egípcios que foram buscar os israelitas, eles foram para lá. Né? Eles foram para lá e acabaram ficando presos. O que aconteceu? Venderam um irmão por inveja. Na verdade, esse irmão depois, José, se transformou num grande administrador do Egito, e aí tem a história que eu não vou contar aqui. Sabe, lá na minha igreja, na comunidade cristã, o pastor Luiz Fernando Stiff costuma dizer o seguinte: olha, não tem que se preocupar com o passado, o que é passado já passou. Nem com o futuro, este a Deus pertence, esse Deus sabe o que vai fazer para cada um. Vamos nos preocupar com o presente, com o dia de hoje. E a preocupação no dia de hoje é exatamente essa: é nós revivermos, reativarmos aquela solidariedade humana que lá naquele filme, lá nos idos de 50, portanto, há 60, 70 anos atrás, pregava de novo. É incansável os exemplos de grandes pensadores, de grandes filósofos, de grandes homens de espírito comunitário, de espírito religioso no mundo, pregando a solidariedade, mas parece que não é isso que a maioria faz. Né? Eu volto a dizer tudo isso porque, infelizmente, eu não sou um pessimista aqui para dizer que todas as decisões e lideranças políticas, que todas as ideologias sejam levadas pela maldade. Não todas. Há homens sérios em todos os lugares. Há homens sérios, inclusive, em governos. Mas, infelizmente, há pouco ainda ouvia, ou melhor dito, lia em informações da internet, uma corrupção que foi localizada, estão brigando lá por ONGs, organizações não governamentais, que se usufruíram de dinheiros públicos lá em terras indígenas no Amazonas. A ganância tem feito isso mundo afora. Se todos os homens se despreocupassem com isso, é difícil, eu entendo. A gente sabe que não é difícil, mas vejam bem, os países mais desenvolvidos do mundo, eu vou citar apenas 4. Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca. O Canadá, os 5. Os países mais desenvolvidos do mundo, não existem grandes diferenças sociais. Mas elas não são tentadas impor por ideias corruptas, podres e incapazes como aquelas advindas do marxismo-leninismo.
e outros ismos mais que querem comunizar o mundo, dizendo que é por esse caminho que se farão todos iguais. Não, não é por esse caminho. Os homens não foram criados iguais por Deus de propósito. Foi dado um livre-arbítrio de propósito, para fazerem a sua história, mas para se corrigirem e fazer a melhor história. Portanto, essas teorias que vêm aí, elas são mistificadoras, para justificar o que corrói o mundo por aí afora. Não quer dizer que nesses países que citei não tenha também algum governo corrupto, é possível que tenha, mas estou lembrado de um problema que houve há algum tempo no Japão, quando um ministro se envolveu em corrupção e foi denunciado. A vergonha que ele teve, ele fez harakiri, que é aquele corte que os japoneses, os samurais japoneses faziam, na barriga, na frente da televisão onde ele estava de ponto, de vergonha. Aqui no Brasil, nós tivemos um presidente da República que se envergonhou dos atos praticados por um assessor dele que não estava autorizado a isso e deu um tiro tentando matar o Carlos Lacerda e feriu o Major Vaz da Aeronáutica. Getúlio Vargas se suicidou de vergonha. Mas tem outros que não têm vergonha. E os que não têm vergonha exatamente estão baseados naquelas ideias extremistas que vêm lá. Olha bem, agora inventaram esse engodo, esse desvaneio da semana de 44 dias. Eu vou encerrar aqui. Da semana de 44 dias, não, a semana de 6 dias. De 4 dias, perdão, de 4 dias. Agora nós temos 7 dias na semana. Um é um domingo, é um dia de descanso e se admite isso. Alguns outros dias acaba sendo sábado, então nós ficamos com 5 dias. Ideias marxistas, advindas lá do autor do Capitalismo e do Manifesto Comunista, querem agora dizer que nós vamos favorecer o proletariado dando menos horas de trabalho. Isso é um engodo. Isso é uma maneira de enganar o povo. Eu vou fazer a conta aqui para a senhora e para o senhor. A nossa semana tem 168 horas. Vamos tirar 56 horas de sono, admitindo 8 horas de sono por dia para cada um. Na verdade, grande maioria não dorme 8 horas, mas vamos admitir 8 horas por dia. Então, sobram 112 horas. Vamos tirar o domingo fora, 24 horas das 112, sobram 88 horas. Trabalhamos 44, 5 dias, e folgamos 44. Não é folgamos. Essas outras 44 são para as nossas demais atividades, organizar alimentação, ir para casa, se vestir, tomar banho, aquelas coisas normais que o ser humano tem que praticar. Agora querem diminuir de 44 para 36 para ficar 56 horas sobrando. A ideia disso não é favorecer o povo. Eles estão mexendo aí a uma PEC nesse sentido, que seria para vigorar daqui a alguns anos, mas é uma ideia perigosa e tendenciosa. Isso foi criado na antiga Rússia, isso durou 9 anos. Rússia não, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando a Rússia dominava um monte de países na Europa sob o jugo do comunismo imposto e perseguidor. A ideia foi para fazer com que as famílias fossem desmembradas, porque nesse trabalho de 36 horas, todos folgariam um dia por semana, e lá naquela ideia russa era para dividir. A folga do marido não era no mesmo dia da folga da esposa e não era no mesmo dia da folga do filho que tivesse na família trabalhando. Era para dissolver, para separar um pouco as famílias e com isso dominar muito mais, fazer com que fosse mais, em suma, dissolver a família, que é a cédula máxima e maior e mais importante e inicial da sociedade, que foi criada por Deus, imposta e que todos nós queremos. Então, vejam bem, nós precisamos de quê? É de solidariedade, é de ter a consciência que nós precisamos, nós, cada um, no que puder, ajudar o outro. O mais humilde, ajudar o que estiver pior com ele, e, se preciso, ter a ajuda dos que estão melhores colocados. Os mais poderosos em dinheiro, ajudar aqueles que têm menos quantidade. Mas nós precisamos fazer isso com leis abertas, tranquilas, e não imposições como querem fazer por aí. Essas ideias nefastas não são para nos favorecer, são para nos dividir, e dividindo a sociedade é que o marxismo-leninismo prega, e é o caminho que eles têm
para conseguir continuar administrando. Vejam que isso foi erradicado do mundo inteiro, quase. Meia dúzia de países comunistas por aí afora, e a meia dúzia é toda mal de vida. A exceção da Coreia do Norte, que é um país pequeno e que não se sabe direito porque é muito fechado. Olhem o que acontece em Cuba, olhem o que acontece na Noruega, olhem o que acontece na Venezuela. É um engodo que é contrário à solidariedade. Vamos pregar a solidariedade, a amizade, o respeito e o amor pelo nosso próximo, que nós faremos muito melhor do que isso. Para que consigamos fazer isso, temos que evitar partidos extremistas de chegarem no poder. E o ano que vem é a hora de derrotar esses partidos esquerdistas, masoquistas, leninistas, trotskistas, stalinistas, e cujas ideias são apenas de dividir a sociedade para eles continuarem reinando. Bom dia. Bom dia, doutor. O Vitor Hugo Lindenau mandou aqui uma mensagem. Se cabe espaço, pergunta ao doutor Nelson qual a avaliação dele sobre Maduro invadir a Guiana. Isso é uma discussão histórica muito grande, que não é do tempo do Maduro. Mas o que o Maduro quer? Eu vou responder ao Vitor Hugo, ilustre amigo, aliás, meus cumprimentos a ele, bom dia a ele, um homem de ideias avançadas. O que o Maduro quer fazer? Quer fazer o mesmo que aqui na Argentina, quando a Argentina estava mal, lá nos idos de 1970 e poucos, o que a Argentina fez quando viu que não conseguia mais nem o regime de uma ditadura que tinha lá, militar, não conseguia mais segurar o povo? Invadiram as Malvinas, as Ilhas Malvinas, que ficam lá perto do Polo Sul, e que são dominadas pela Grã-Bretanha, porque essas ilhas, num passado muito remoto, teriam pertencido à Argentina. Então invadiram as Malvinas, deu no que deu. Levaram uma surra da Inglaterra através da ministra da época, Margaret Thatcher, e tiveram que abandonar as Malvinas. O que eles fizeram? Fizeram aquilo para o povo ficar embevecido. O nosso país é nosso, as Malvinas são nossas. Não é diferente o que esse safado, esse perseguidor, esse ditador, esse idólatra, este sem vergonha chamado Nicolás Maduro, que, para mal dos infiéis, ainda é bem recebido por alguns do governo brasileiro, ele quer. Ele quer, com isso, se envaidecer, dizendo que está aumentando a Venezuela para o povo se acalmar daquilo que o povo está sofrendo. A minha avaliação é que o Maduro é um safado que quer se aproveitar até disso. Viu, Vitor Hugo? Valeu.